Olá, eu sou o professor Nelson Cláudio De Luca. A aula de hoje é sobre figuras planas e geométricas. Vamos lá! A primeira figura plana é o quadrado. É uma figura que apresenta lados iguais. L, L. Consequentemente, apresenta sua área, lado vezes lado, lado ao quadrado. Temos o perímetro. Perímetro, representado por 2π, é a soma de todos os lados. Nós temos no quadrado 4 lados. A diagonal de um quadrado é calculado por Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, diagonal ao quadrado, é a soma de cada um dos catetos ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Vamos tirar a raiz, raiz de L ao quadrado, L, raiz de 2, temos a diagonal igual a L raiz de 2. A segunda figura plana é o retângulo. É uma figura que apresenta lados diferentes, base e altura. A área é a multiplicação da base vezes a altura. O perímetro é a soma de todos os lados. Tenho duas bases, duas alturas. A diagonal de um retângulo, aplicando Pitágoras, diagonal ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Extraindo a raiz quadrada, temos que a diagonal é igual à raiz quadrada da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Terceira figura plana é o triângulo. O triângulo mais clássico é o triângulo retângulo, base e altura. A sua área é calculada pela base vezes a altura divididos por 2, porque é a metade de um quadrado ou de um retângulo. O perímetro, novamente, como o quadrado e o retângulo, é a soma de todos os lados. Base, altura e sua diagonal. A diagonal também é obtida por Pitágoras. Diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma do quadrado dos catetos. Extraindo a raiz quadrada, temos que diagonal é igual à raiz da base ao quadrado, mais a sua altura ao quadrado. O triângulo apresenta algumas relações métricas. Este triângulo foi apenas dado uma invertida no seu formato. Temos a hipotenusa A, oposta ao ângulo de 90 graus, e os catetos B e C. A projeção do cateto B é o M, a projeção do cateto C é o M. Quais são essas relações métricas? A é a soma das projeções. Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. O produto dos catetos é igual ao produto da altura vezes a hipotenusa. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. O cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. O cateto C ao quadrado é igual ao produto da sua projeção vezes a hipotenusa. Quarta figura plana, o trapézio, é uma união de um quadrado ou um triângulo
ou um retângulo e um triângulo. Temos a representação de um dos estilos mais clássicos do trapézio. Temos a base maior, base menor e a altura. A área é calculada pela soma da base maior com a base menor vezes a altura divididos por 2. Ou pode ser calculada somando a área de um quadrado e de um triângulo ou de um retângulo e um triângulo. Quinta figura plana é a circunferência, onde nós temos o contorno. Temos o raio, a distância do centro até a periferia, o comprimento de uma volta de uma circunferência é dado por 2 vezes o π vezes o r. O π é o valor 3,14. Sexta figura é o círculo, aonde nós temos o contorno e toda a parte interna. Consequentemente, nós calculamos a área, dada por πr ao quadrado. Estas são as 6 figuras planas. Vamos para as figuras geométricas. A primeira figura geométrica é o cubo, que é a união de 6 quadrados. A área é 6 vezes a área de um quadrado. Ao invés de L de lado, chama-se A de aresta. Aresta, aresta, aresta. 6 vezes A ao quadrado é a área total de um cubo. O volume interno é a multiplicação das 3 arestas. A vezes A vezes A. Como todas são iguais, A ao cubo. A diagonal da face é a mesma diagonal do quadrado. Ao invés de ser L raiz de 2, é A raiz de 2. Porém, nós temos a diagonal do cubo, que vem deste triângulo. Diagonal da face, a altura, que é a aresta, a diagonal do cubo. Aplicando Pitágoras, diagonal do cubo ao quadrado é igual à soma da aresta ao quadrado mais a diagonal, a raiz de 2, ao quadrado. Fazendo a distribuição do quadrado para ambos os termos, vamos ter 2a ao quadrado mais a ao quadrado, 3a ao quadrado. Extraindo a raiz, raiz de a ao quadrado, a. Raiz de 3, raiz de 3. Temos que a diagonal é a raiz de 3. A segunda figura geométrica é o paralelepípedo. Um exemplo, uma caixa de sapato, uma piscina, aonde nós temos a união de retângulos ou quadrado e retângulos. Aqui nós temos as dimensões A, B e C. A área é sempre 2x2. Um lado, o outro lado, à frente, os fundos, em cima e embaixo. Sempre 2x2. 2AB, 2AC, mais 2BC. O volume é igual ao do cubo. A multiplicação das 3 dimensões. Só que são dimensões diferentes. Então fica A vezes B vezes C. A terceira figura geométrica é o cilindro, formado por 2 círculos e a parte do seu contorno. A área total são 2 círculos, a área de um círculo πr ao quadrado, mais a área lateral, que é a sua circunferência vezes a sua altura. A circunferência 2πr vezes a altura h. O volume
é a área da base, πr ao quadrado, porque é um círculo, vezes a altura. No volume do cubo e do paralelepípedo, também é a área da base, vezes a altura. A quarta figura geométrica é um cone. Se nós fizermos a revolução de um triângulo, nós geramos um cone. Nós temos o raio, a altura e a geratriz. A geratriz é obtida pela utilização de Pitágoras. Geratriz é igual a raiz quadrada de r ao quadrado mais h ao quadrado. A área total de um cone é um círculo, a base, πr ao quadrado, mais a sua área lateral, πrg. O volume é o volume do cilindro, πr ao quadrado, vezes a altura, divididos por 3. A pirâmide é um caso diferenciado do cone, onde nós mudamos a base. Ao invés de um círculo, pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono. Aqui foi representado uma pirâmide de base quadrada. A sua área, nós vamos ter um triângulo na frente e outro nos fundos, um de um lado, outro do outro lado. São 4 áreas de um triângulo mais a área da base, neste caso de um quadrado, a ao quadrado. O volume, como nas outras figuras geométricas, a área da base vezes a altura. E a última figura geométrica é a esfera. A área da casca da esfera é dada por 4πr ao quadrado. E o volume interno é dado por 4/3 de πr ao cubo. Esta é a teoria com as fórmulas das figuras planas e geométricas. Dúvidas à disposição. 419-9974-8081. Obrigado!